Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online de hoje. Como acabar com 5 crenças limitantes que te impedem de começar a ganhar dinheiro com as cucas. Vamos ver como que a gente pode mudar isso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a chefe Andréa Lino e eu ajudo homens e mulheres a faturarem mais de 3 mil reais por mês com cucas, vendendo muitas vezes de casa mesmo. E até algumas pessoas que têm um pouquinho de medo de vender, que ainda não sabem vender, e aquelas que não querem vender. Você acredita? Também tenho alunos que não querem vender e acabam vendendo. Então, eu acho muito, muito legal quando a gente está trabalhando e falando sobre isso. Tá, André, a gente vai falar hoje sobre 5 crenças que são limitantes e que nos impedem de ganhar dinheiro com as cucas. Mas o que é uma crença limitante? Como o próprio nome já fala, ela é uma crença que foi colocada em você, que veio com você desde a época que a gente nasce. Se você prestar bastante atenção, a partir do momento que a gente começa a entender o que nossos pais estão falando, os vizinhos, às vezes, também falam isso para a gente já está sendo meio que podado, a gente já começa a ouvir coisas que podam e que nos limitam. E a gente vai tomando essas palavras, essas frases, essas afirmações como uma crença mesmo. E essas crenças limitantes não fazem bem para a gente, elas te limitam, essas crenças impedem de você atingir todo o seu potencial, de você ser uma pessoa de sucesso muitas vezes. Por exemplo, fica ouvindo as pessoas reclamando, dizendo que não ganham dinheiro, que não conseguem isso, que não conseguem aquilo, e isso acaba entrando em você também como uma crença limitante. Então, dá uma pensada. O que te falavam quando você era criança? Algumas coisas que às vezes entraram em você e elas simplesmente ficaram e você não conseguiu mais se libertar delas. Comece a fazer uma análise de tudo isso e veja se você precisa realmente manter esses pensamentos com você, manter essas crenças limitantes dentro de você. Então, vamos começar. Eu deixei os meus tópicos todos aqui anotadinhos, porque depois que a gente conversar sobre estas 5 crenças limitantes, a gente vai falar como que a gente pode mudar elas, como que a gente pode ter um start, um início e começar a enxergar as coisas de outra forma. E, gente, o que a gente vai falar aqui hoje não é exclusivo só das cucas, você pode usar em tudo na sua vida. Observe bem o que eu vou falar, preste bastante atenção, porque realmente isso daqui a gente pode levar em todos os âmbitos, em todas as áreas que a gente atua, tá? Por isso que eu falo, dá uma analisada em tudo que você já ouviu, em todas aquelas coisas aquelas frases que vieram dizendo assim, não, você não pode, não, você não consegue, isso não é para você, tá? Observe por que aquela pessoa falou, por que alguém disse isso. Às vezes tinha alguma coisa por trás, às vezes era um amigo que não queria ver você crescer, entende? Então vamos ficar de olho. Às vezes nossos pais falam essas coisas e eles nem sabem que eles não deveriam estar falando. Eu, como mãe, eu me policio bastante naquilo que eu estou falando para os meus filhos, para que eu não coloque crenças limitantes neles. Então, a primeira crença limitante. Não tenho experiência em fazer e vender cucas. Gente, fazer cuca é muito fácil. É muito, muito fácil. O que você precisa para fazer uma boa cuca, uma cuca saborosa, gostosa, fofinha, com farofa crocante? Você precisa de técnica. Você tem que pegar receitas boas, receitas que já foram testadas, receitas que as pessoas mostram para vocês que realmente funcionam e aprender as técnicas corretas, as proporções corretas dos ingredientes,
como que é o modo de preparo. Então, quando você tem isso, mesmo que você nunca tenha feito uma cuca na vida, você vai conseguir fazer. Eu sei disso, eu afirmo isso, porque eu tenho muitos alunos e alunas que realmente nunca tinham feito uma cuca. Para vocês terem ideia, teve uma aluna uma vez que me mandou uma mensagem assim: André, eu estou fazendo a receita do curso, se não me engano ela estava fazendo a cuca de brigadeiro duplo. Eu estou fazendo a receita, eu não sei como que ela tem que ficar, eu só vi pelo vídeo, eu nunca comi uma cuca antes, eu nunca fiz uma cuca antes, e eu tô com medo. E eu falei para ela, olha, vai com medo mesmo. Não tem essa. Segue os passos, segue o processo, e se você tiver alguma dúvida, vai me chamando que eu te ajudo. Gente, a cuca dela ficou linda. Ficou linda, linda. Daí ela comeu, porque ela fez primeiro, como eu sempre falo para vocês. Primeiro a gente faz, experimenta, sabe que gosto tem, como que vai ficar, o que aconteceu durante todo o processo, para depois você querer vender, né? Então, ela fez tudo isso, e daí ela me mandou a foto, ela falou, Andréia, que delícia, que farofa crocante, eu nunca tinha comido, ainda mais de brigadeiro duplo, que eu amo brigadeiro, e eu já vou começar a vender. Eu falei, agora que você fez, agora que você já sabe o gosto, agora que você conhece, sim, agora você pode vender. Então, assim, e essa, gente, é uma das histórias. Eu tenho, assim, dezenas e dezenas de histórias de alunas que me mandam mensagem. Eu nunca tinha feito uma cuca na vida. Eu nem sabia o que era uma cuca, mas eu vi a tua foto, eu vi você postando, e daí eu comprei o curso porque eu fiquei bem doida, porque eu queria saber fazer. Gente, isso é normal, tá? Então, essa crença limitante de que a gente não ter experiência, a gente não pode fazer, não rola. Já pensou se você não fizer nada que você não tem experiência? Ah, eu nunca lavei uma louça na vida, então eu não vou lavar porque porque não vai ficar boa. Ah, eu nunca consertei um carro na vida, então não vai mais existir mecânico porque nunca ninguém consertou, então para que a gente vai fazer? Eu não tenho experiência. Vocês estão entendendo? A experiência ela vem com o tempo. Conforme a gente vai fazendo, refazendo, a gente vai aprendendo. Então, não precisa ter receio se você nunca fez. Vai com receio mesmo. Pegue boas indicações, não fica pegando qualquer receita que você não sabe de onde é que veio, como que estão fazendo. Converse com outras pessoas que já fizeram aquela receita. Olha, deu certo, você gostou, ficou boa, porque senão você vai ficar gastando energia e dinheiro à toa, tá? Então, aproveite isso. Vai conversando com as pessoas, vai pedindo ajuda, orientação, procure bons profissionais da área, e daí você vai conseguir ter essa experiência com o tempo, e você vai fazendo e vai perdendo esse medo, vai perdendo esse receio de que você não conhece algo. Tudo que a gente não conhece, às vezes assusta. A gente fica com receio, a gente fica com o pé atrás. Mas vai com calma, vai fazendo o que dá certo, e daí sim você vai adquirindo confiança para continuar fazendo, e muitas vezes você já pega, já entende o processo, já aprende como é que é, e daí você começa a criar as suas receitas, e daí você vai que vai, gente. Em pouco tempo, você começa a entender, e daí você deslancha, já vai correndo, já não vai mais caminhando, já vai correndo na produção das suas cucas. A segunda crença limitante. Não tenho tempo. Tá bom. Essa daqui, gente, essa eu gosto de puxar a orelha. Eu gosto mesmo de puxar a orelha de quem me fala isso. Tá, as cucas são super rápidas de fazer. Quando a gente já tem experiência, a gente já fez várias vezes, a gente consegue fazer uma cuca de fermento químico, ela fica pronta em aproximadamente 45 minutos. Pronta, tá?
Eu já fiz uma cuca de fermento químico em 38 minutos. Eu precisava desesperadamente de um produto e em 38 minutos eu tirei ela do forno, tá? Lógico, gente, eu faço cuca há anos, né? Então eu tenho uma certa habilidade nisso. Se eu não tivesse, eu tinha que apanhar. Mas quando você tem essa habilidade, você consegue fazer em tempo muito, muito, muito curto. E quando você não tem essa habilidade, gente, eu digo assim, no máximo em 1 hora a tua cuca tá pronta. Se for uma cuca com fermento biológico, a gente depende um pouco do tempo, da temperatura, para que ela cresça, então pode demorar um pouco mais, 2 horas, 3 horas. Mas quando são as cucas de fermento químico, gente, uma pessoa sem experiência em 1 hora tá com ela pronta. Basta seguir bem o processo, seguir as técnicas, já ter os ingredientes em casa. Se você tiver que sair para comprar os ingredientes, para comprar tudo, daí demora um pouco mais, tá? Mas se você já está com tudo compradinho, tudo certinho, só entra na cozinha, vou fazer a minha cuca, 1 hora e meia, digamos assim, para quem nunca mexeu na cozinha, 1 hora e meia, a cuca está pronta. Me diga, é rápida ou não é? Quem aqui já consegue fazer cuca com rapidez? Já tá fazendo, já tá vendendo. Vai me contando aí que eu quero ver depois, hein? Então, gente, essa história do tempo não cola muito comigo, tá? Você pode fazer a cuca de noite, você pode fazer a cuca de manhã, você pode fazer a cuca na hora do almoço, você pode fazer a cuca de tarde, você pode fazer a cuca no feriado, você pode fazer a cuca no final de semana, no sábado, no domingo. Então, a gente tem que parar de dar desculpas. Quando a gente começa a dar muitas desculpas, pare um pouco, pense sobre o que você está falando. Preste atenção se você não está dando desculpas demais, ao invés de fazer a mais, tá? Por exemplo, eu tenho alunos que acordam 4 horas da manhã e vão fazer cuca. Eu tenho alunos que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, fazem as cucas e vendem no dia seguinte, faturam alto. Essa aluna que acorda às 4 da manhã, ela chega a vender 50, 60 cucas por semana. Por semana. Então, imagine. Isso porque ela não trabalha todos os dias. Ela é uma senhora já de idade, ela não faz todos os dias. Ela gosta de ficar um pouco com os netos, ela gosta de conversar, de brincar com eles, então ela trabalha 3 a 4 dias na semana. Então, assim, gente, quando a gente está focado, quando a gente quer atingir os nossos objetivos, quando a gente quer fazer algo, a gente encontra tempo. Quantas vezes você não ficou 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no celular jogando aqueles joguinhos? Tô mentindo? Quem aqui nunca jogou? Eu adorava jogar quando eu tinha tempo. Então, assim, eu adoro aqueles joguinhos, só que não dá para eu ficar perdendo tempo com eles, porque eu tenho muitas coisas importantes para fazer, inclusive fazer as minhas cucas deliciosas. Gente, tem cuca aqui em casa quase todo dia. Eu não sei se eu já falei isso antes, mas tem muitas regiões, muitas cidades aqui no sul, que o pessoal compra cuca como pão francês, tá? A gente vai na panificadora, a gente compra o pão francês e a cuca todos os dias. Quando você diz que você não tem tempo para fazer uma cuca grande, que vai demorar demais, você pode fazer uma cuca pequena também, que ela fica pronta rápida, assa mais rápido ainda do que a outra e vai encurtar ainda mais o teu tempo na produção. Então você entende que não há necessidade da gente arranjar desculpa em relação ao tempo, né? Eu vi aqui que a Cleonice Batista falou, olha, eu fiz a cuca de banana com caramelo e caqui com chocolate em 1 hora e meia. Gente, é muito rápido, me diga. Você não tem 1 hora e meia no dia para fazer uma cuca? E sem contar que você não fica 1 hora e meia fazendo a cuca, porque você faz a massa, bota no forno e espera ela assar. Depois é só esperar ela esfriar. Porque ela já sai do forno recheada e com cobertura. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa comer. Entende?
Então, é assim mesmo, gente. A gente tem que parar de dar desculpas em relação ao tempo. A gente sempre encontra um tempinho. Em vez de ficar assistindo tanta novela, em vez de ficar... às vezes a gente fica assistindo jornal, que só fica passando coisa ruim. Nesse tempo, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma coisa mais útil, vamos ganhar dinheiro com esse tempo também, sabe? O mesmo tempo que você leva para assar uma cuca de 28 centímetros, você chega a assar 30 mini cucas no mesmo tempo. Às vezes até menos, porque daí quando você começa a pegar mais habilidade, até menos tempo, tá? Então, ó, já falei de 2 crenças limitantes que te impedem de ganhar dinheiro com as cucas, hein? Prestou bastante atenção? E se você vê lá no fundo, elas servem para muitas outras coisas na nossa vida, hein? Fica de olho. Agora vamos para a nossa terceira crença limitante, que nos impede de ganhar dinheiro com as cucas. Agora na pandemia, não se vende nada. Sinto informar-lhe que você está errada. Na pandemia se vende muitos alimentos. A área de alimentação, ela está vendendo muito para quem investiu no delivery, para quem investiu em vender nas plataformas de entrega, tá? Para quem às vezes não tem um motoboy, não tem quem faça as entregas, mas tem alguém na família que está desempregado, pede ajuda, ou paga para essa pessoa fazer as entregas, daí já está ajudando todo mundo, trabalha em parceria com a família, tá? Com até um vizinho, às vezes. Tem uma aluna que o vizinho dela perdeu o emprego, um rapaz de 20 e poucos anos, e ela contratou ele para fazer as entregas. Ele fez um preço bem mais em conta do que os motoboys normais ali da região fazia. Eles fizeram uma parceria e ele começou a fazer as entregas para ela, tá? Então, gente, a pandemia, ela não deve ser esquecida, jamais. Jamais, porque ela é muito triste, o que está acontecendo é uma coisa muito triste, muitas pessoas passando por muitas dificuldades. Mas quem está vendendo alimentação com essas entregas está ganhando muito dinheiro. Eu tenho muitas alunas que estão faturando com a pandemia por causa da entrega de produtos, e tenho alunos que perderam tudo, que estavam sem nada, que não tinham nem dinheiro para pagar as contas, começaram a vender as cucas durante a pandemia e conseguiram se erguer. Por que que eu falo isso? Porque as pessoas estão ficando presas dentro de casa, literalmente, principalmente os mais velhos. Eles não podem ficar saindo e não devem ficar saindo. Eu vivo deixando minha mãe dentro de casa. Minha mãe só sai de casa para, assim, numa emergência, para ir no médico. Esses tempos ela veio para Curitiba e eu fui levá-la na médica, ela tinha uns exames para fazer. Então, o que acontece quando a gente fica preso dentro de casa? A gente começa a ter vontade de comer coisas diferentes, porque daí você já está meio deprimido, já está meio cansado, já está se sentindo sozinho, afastado de todo mundo. Então você quer pelo menos se alimentar de forma diferente, comer alguma coisinha doce, gostosa. As cucas lembram muito a infância da gente, quando nossa mãe fazia, quando nossa avó fazia. Então a gente quer matar a saudade através do alimento. Então essas pessoas estão cada vez pedindo mais. O pessoal descobriu a internet, tinha muita gente, muita gente que não sabia fazer nada pela internet. E o pessoal aprendeu, entendeu, viu que não é um bicho de 7 cabeças. Então agora é muito comum. Minha mãe mesmo não comprava as coisas pela internet. Hoje em dia, ela preciso fazer compras no mercado. Sabe? Pede lá, o mercado vem, entrega na casa dela, o rapaz deixa a caixa ali longe, pronto, entende? E daí ela já pede, geralmente ela pede um bolo, uma torta, alguma coisa que tenha lá, porque daí o rapaz já entrega tudo junto. Às vezes ela entra nos aplicativos, e daí ela pede, hoje eu estava com uma vontade de comer alguma coisa diferente. Então, por isso que eu falo para vocês,
As cucas vendem muito nos aplicativos também. O pessoal divulga bastante na internet, avisando que faz a entrega, tá? Então, tem muita gente que está pagando as contas, que está faturando alto durante a pandemia vendendo cucas. Eu tenho essas alunas, eu converso com elas, elas mandam mensagem para mim e falam: nossa, essa semana aumentou minhas vendas, aumentou isso, aquilo. E também o que acontece? Às vezes eles estão enjoados de comerem sempre a mesma coisa e de comerem a própria comida deles. Você não fica enjoado de comer a sua própria comida? Você não tem vontade, às vezes, de eu queria tanto comer um docinho, queria uma coisa diferente, e daí aparece aquela foto daquela cuca linda, não dá vontade de comprar? Por isso que quando você posta uma foto bem bonita da sua cuca, coloca nas suas redes sociais, o pessoal já começa a salivar e fala: nossa, eu tô comendo pão todos os dias, está na hora de comer uma cuca deliciosa, entende? Então, essa história de que a pandemia te impede de vender, ela impede alguns serviços, sim. Ela impede que sejam vendidos. Mas na alimentação, quem resolveu abraçar com fé e coragem essas entregas, tá se dando bem, gente. Tem muita gente vendendo, muita gente vendendo. Conheço muitas pessoas, gente não só da área de confeitaria, gente de restaurante, que tá passando pela pandemia, tá pagando as contas, tá tendo lucro, tá? Então a gente pode olhar isso com carinho. E essa parte das cucas, gente, tem muito aluno que está ganhando dinheiro com isso. Muito aluno, tá? Se vocês entrarem lá no nosso Facebook, no YouTube, tem o Guilherme, em plena pandemia, no mês de dezembro, ele só trabalha com entregas, ninguém pega nada na casa dele, só com entregas, trabalha só ele e a esposa. Ele vendeu 6 mil reais só em cuca natalina. Então, assim, não fique parado, bloqueado ou bloqueada pelas notícias ruins. Elas não vão mudar se você parar, mas elas podem atravancar a sua vida. Elas podem atrapalhar a sua vida. Então, a gente tem que ser consciente, entender que existe realmente uma pandemia, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que oferecer um produto para os clientes, para que eles também possam ter um pouquinho de alegria durante a pandemia. E, às vezes a gente acha que a gente está vendendo e que ser um vendedor é ficar atrapalhando as pessoas. Na verdade, não. Você está ajudando as pessoas a encontrarem o produto que elas estão procurando. Muitas vezes as pessoas não encontram aquele produto. E daí, quando elas observam, quando elas conseguem encontrar a divulgação dos seus produtos, essa pessoa consegue realizar o desejo dela de comprar e de ter aquilo para poder degustar e comer e matar a saudade, ou conhecer um produto novo, tá? Tem muita gente que está aproveitando para conhecer os produtos novos, tá? Então, dá uma pensadinha nessa história, muda um pouquinho a chavinha. Eu sempre falo isso para vocês aqui, vocês podem mudar a chave e deixar de pensar negativo para ver o lado positivo e ir atrás disso, tá bom? Vamos agora para a quarta crença limitante que te impede de vender cucas. Preciso de uma estrutura grande. Eu já dei muita bronca em aluna por causa disso daqui, viu? Tem aluna que pega e manda mensagem bem assim para mim. Ai, chefe, adoro as suas receitas. Tô fazendo todas as receitas e tô adorando, tá ficando tudo delicioso. Tá, e quantas que você tá vendendo por semana? Nenhuma. Mas você tinha me falado que você queria comprar o curso, que queria investir, que você queria vender, que você estava investindo em você mesmo, que você tem o sonho de viver com confeitaria. Mas eu não tenho forno, meu forno não chegou. Mas a minha pia ainda não chegou. Mas a minha forma ainda não chegou. Mas eu não comprei aquilo ainda. Mas eu preciso de mais dinheiro. Gente, não precisa de nada disso, você não precisa trocar o forno da sua casa, você não precisa renovar a tua cozinha inteira para fazer cucas, mas não precisa mesmo, tá? Tem um vídeo aqui no YouTube que eu coloquei para vocês, que com o que você já tem na sua casa,
Você começa a produzir as cucas com R$ 55. Você só precisa ter o forno que você tem em casa, porque precisa assar. Você pode comprar, mesmo comprando as formas, gente, comprando as forminhas descartáveis, os ingredientes, a única coisa que você precisa realmente investir é uma balança de R$ 30. É uma balancinha de R$ 30. Então, você não precisa de grandes estruturas, você não precisa ter uma casa gigante. Eu cozinhava, eu vendia muito, 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 muito quando eu morava no meu apartamento, que era um ovo. Minha cozinha era minúscula, já falei outras vezes aqui com vocês sobre isso. Então, quem me acompanha já me ouviu falar. Minha cozinha era muito pequena, muito, muito pequena. 2 passos ela acabava de um lado. Ela era compridinha e apertadinha. 2 pessoas não mexiam no fogão ao mesmo tempo. Se você abrisse a porta da geladeira, você não podia abrir a tampa do forno, sabe? E mesmo assim, gente, eu vendia muito dentro daquele apartamentinho, dentro daquela cozinha pequena. Então, vamos olhar melhor para o espaço que a gente tem. Se você tem organização, se você comprou todos os ingredientes, se você deixou tudo ali certinho, tudo em ordem, tudo preparado, é rápido de fazer, é fácil de fazer, só precisa entender bem as técnicas e seguir o processo corretamente e pronto, tá? Um forno simples, daqueles bem caseiros em casa, ele faz as suas cucas. Então, olha, essa crença aqui, essa crença limitante de que você precisa de grandes estruturas, não. É desnecessária, tá? Vamos para a nossa quinta crença limitante que nos impede de vender as cucas. Já passei da idade. Quem falou isso, menina? Posso saber quem foi que falou isso para você? Que só porque você já tem uma certa idade, já passou dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, você não pode mais fazer cuca, você não pode vender cuca, você não pode fazer isso. Gente, fala sério, hein? Isso não é limitação. A tua idade não é limitação. Quando a gente fala assim, eu já tenho 80 anos e não posso cozinhar. Por quê? Você não pode cozinhar. Se você tiver um problema de saúde, se você tiver um problema físico que te impede de pegar em alguma coisa, de levantar uma panela, de levantar alguma coisa, de andar, né? Daí sim você tem uma limitação física ali que está te impedindo, algum problema de saúde muito grave. Se não, hoje em dia as pessoas elas estão muito mais saudáveis. A gente tem muito mais acesso à informação e junto com essa informação, a gente entende como que a gente tem que cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Consequentemente, nós estamos envelhecendo mais. Antigamente, as pessoas faleciam muito mais cedo. Meu pai faleceu super cedo, com 60 e poucos anos. Se ele tivesse cuidado um pouco mais da saúde dele, se ele tivesse tido essa informação mais cedo, muito provavelmente estaria vivo hoje. A minha mãe tem 74 anos. Então, depois do que aconteceu com meu pai, que faleceu assim muito rápido, a gente simplesmente agarrou a minha mãe e começou a levar para todos os médicos e tratar e cuidar. E olha, gente, minha mãe cozinha até hoje, minha mãe faz tudo. Ela mora sozinha, ela mora numa chácara, ela tem a própria casa dela, ela sobe e desce o morro, ela vai para lá, ela vai para cá. O meu irmão mora ali do ladinho dela para ficar atento se ela precisar de alguma coisa, mas às vezes eu ligo para ela e falo, mãe, vou te visitar. E daí eu chego lá, ela tá com a mesa cheia, sabe? Então, a idade, ela não te limita em nada. Simplesmente a idade não te limita. Muito pelo contrário. Quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a ter mais tempo para nós mesmos. A gente consegue fazer coisas que a gente não fazia quando era jovem, porque a gente tinha muitas preocupações, né? Os filhos estavam crescendo, tinham que trabalhar, pagar as contas, pagar isso, pagar aquilo, pagar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, quando você chega numa certa idade, você já consegue se aposentar, então aquele dinheiro não vai salvar as vidas para o resto, por toda a eternidade,
mas ele consegue te dar um pouco de respiro. E daí você consegue se aposentar e pensar, puxa, eu consigo um dinheirinho extra, então eu posso fazer umas cucas, eu posso pensar no produto que eu quero fazer, eu posso experimentar com calma e depois começar a vender. Isso te dá um fôlego, que a gente fala, né? Então, preste bastante atenção, aproveite que você já é aposentado, daí você já pode ter esta renda extra, tá? Você pode começar fazendo as cucas para os seus netos. Eu tenho algumas alunas que começaram fazendo para os netos ficavam bem loucos, comiam tudo que elas faziam, e daí elas começaram a vender. Às vezes as pessoas me falam assim, mas eu não entendo, eu não consigo mexer direito com a internet. Eu tenho muita dificuldade com a internet. Você pode pedir auxílio. Você pode pedir ajuda para o seu vizinho, para a sua irmã, para o seu neto, para a sua filha, para o seu esposo. Eu tenho uma aluna que ela não sabe mexer direito na internet, mas o marido dela, ele ainda trabalha até hoje, os dois já têm mais de 70 anos, e ele, mesmo depois de aposentado, ele não quis parar, ele conversa bastante comigo, ele me manda mensagem, e toda vez que ele compra um curso meu, ele me manda mensagem e fala, olha, minha esposa está esperando, ela quer fazer já o curso, já abri, já salvei, já deixei tudo certo, e eu coloquei lá na geladeira um papel bem grande com o login e a senha para ela não esquecer, e toda vez que ela precisa, eu vou lá e ajudo ela a entrar. E ela assiste as aulas, e ela manda foto, e ela faz uma cuca mais linda do que a outra. E daí um dia ele reclamou para mim, gente. Ele disse assim, eu não paro de engordar de tanta cuca que ela faz e eu como tudo. Porque daí ela comprou meus outros cursos também, então ela faz os outros produtos também além das cucas. Gente, ela não sabe mexer na internet, o marido ajuda e vão, e faz, sabe? Então, não fique assim, sabe? Pensando, não sei mexer, não posso fazer. Pode sim. Às vezes, só uma ajudazinha já resolve. E também tem a história de que muitas pessoas nessas idades, acima de 60, 70 anos, começam a ficar deprimidas. Até porque se aposentam. E daí elas param de ter aquela atividade constante. E daí elas começam a ficar um pouco deprimidas. Às vezes, também tenho muitas alunas que ficaram viúvas e começaram a fazer as cucas depois disso, justamente porque elas estavam em depressão, elas estavam se sentindo sozinhas. E daí elas começaram a fazer as cucas, começaram a entregar para a família gostou, começaram a fazer para vender. Daí, hoje em dia, elas faturam alto, se curaram da depressão, já não sentem mais o que elas sentiam antes, já conseguiram encontrar um alívio fazendo cucas. Eu tenho vários depoimentos sobre isso. Então, a gente pode dar uma guinada na nossa vida, acabando com essas crenças limitantes, tá bom? Acabe com elas, detone com elas de vez, tá? Na primeira crença ali, ó, a parte que a gente falou sobre não ter experiência, expliquei bastante que você não precisa ter experiência para fazer cuca, você não precisa esperar ter experiência para nada, senão você nunca teria feito nada na vida, tá? A mudança começa dentro de você. Pensamentos positivos, força de vontade, organização, fé e, ó, vamos que vamos. Viram como a gente falou sobre assuntos muito interessantes e que você pode utilizar o tempo todo para tudo que você faz na sua vida? Preste atenção se não tem mais alguma crença que está te limitando, que está te impedindo de você atingir todo o seu potencial. Enquanto você está fazendo uma cuca, já vai pensando, eu tenho que cortar isso, eu tenho que cortar aquilo, eu não preciso mais pensar assim, e eu posso sim. Eu posso fazer, eu posso chegar lá, eu posso vender, tá bom? Gente, muito obrigada, até a próxima!